Fala pessoal, estamos iniciando aqui mais um resenha do Submundo. Hoje a gente está recebendo o preparador físico brasileiro que está construindo sua carreira no futebol europeu, com passagens no futebol francês e hoje no futebol da Estônia. Com vocês hoje, Alonso Dávila. Alonso, queria te dar boas-vindas, agradecer por aceitar o nosso convite e queria que você iniciasse falando, né, sobre a sua trajetória na preparação física e se você sempre quis trabalhar com futebol, né? Cara, eu sempre quis trabalhar com futebol. Acho que a gente cresce quando a gente é criança, a gente sonha em ser jogador, né? E a Exato. gente treina, joga, vai até o nosso limite, seja limite físico, técnico, etc. Chega até onde a gente pode e depois a gente é confrontado com uma escolha, né? Continuar tentando ser jogador ou encontrar um outro jeito de ficar próximo daquilo que a gente ama, né? Que é o futebol. Então foi o caso para mim. Eu estava morando nos Estados Unidos, estudando lá e, e tentando jogar, né? Só que aí quando eu estava na universidade, eu já não era mais titular. Aí, né, foi um pouco um balde de água fria. Eu falei, se eu não consigo ser titular no futebol universitário aqui, né? Acho que Mais fica bem claro difícil. que eu não vou conseguir ser jogador profissional. Eu estava estudando psicologia na época. E eu comecei a trabalhar como treinador, com categorias de base, com criança mesmo, sabe? 8 anos, 10 anos, 12 anos. E eu gostava muito daquilo. Aí eu falei, eu posso continuar insistindo, tentar ser jogador, ou eu posso começar a fazer um novo caminho como treinador. Aí eu fiquei trabalhando lá, eu trabalhei 8 anos como treinador nos Estados Unidos. Eu tive a sorte de trabalhar com alguns treinadores incríveis, sabe? Na época você fala, pô, é categoria sub-11, sub-13, mas são pessoas que hoje um tá treinando o San Diego FC lá nos Estados Unidos e o outro é assistente dele. Já passaram por seleção, né? E que eu tive a chance de cruzar caminho com eles lá Aprender. atrás, né? Pô, faz uns 15 anos, cara. Enfim, aí eu passei por um período onde eu estava questionando se eu queria mesmo continuar com futebol. Acho que chegou um período onde eu senti que eu não estava mais evoluindo, mais crescendo, e acho que a gente tem uma vida muito diferente das outras pessoas. Sabe, você trabalha no sábado e no domingo, você perde muito aniversário, é, coisas com os amigos, você tem que acordar cedo no domingo porque você tem um jogo, né? Então eu estava questionando se essa vida era o que eu realmente queria. Aí eu saí de lá e fui para o Brasil, passei lá 3 anos, passei 3 anos, provando outras coisas, sabe? Abri uma pequena, um projeto que acabou não dando certo, e depois eu ia mudar realmente de rumo. Eu ia estudar recursos humanos ou psicologia industrial organizacional. Ia sair do futebol. Ia sair do futebol de vez. Eu falei assim, pô, eu quero estudar na Europa, né? Duas para faltando uma semana ou duas para aplicação final, veio aquela pulguinha na orelha, né? Falei, cara, vou procurar aqui coisa relacionada ao esporte, né? Eu já tinha feito o curso da CBF, né? Na época era Escola Brasileira de Futebol, agora é CBF Academy, né? Eu já tinha feito isso tudo por fora, mas minha educação formal mesmo era em psicologia. E o resto eram diplomas, cursos que a gente faz, né? Mas eu não tinha estudado preparação física, né? Então aquela pulguinha atrás da orelha, eu falei, vou dar uma olhada. Aí eu olhei e apareceu lá, Ciência e Técnica da Atividade Física Esportiva. Ok, interessante. Eu comecei a cavucar. Especialização em treinamento esportivo. Ok, interessante. Especialização em futebol. Pô, da hora. Aí entrei assim, olhar as aulas uma por uma e falei, cara, isso me chama muito a atenção.
Tipo assim, alguma coisa tá conversando comigo, sabe? E eu falei, sabe, tava 99% para cá e apareceu aquele 1%. Aí eu fui mastigando aquilo, né? Pensando, refletindo, conversando. Conversei com esses mentores, com esses treinadores que eu respeito muito, que eu considero figuras importantes na minha vida, né? Profissional especialmente, mas pessoas que eu respeito muito. E falou, velho, corre atrás da sua paixão. Se daqui a 2 anos, 3 anos você não gostou, decidiu trabalhar com outra coisa, pelo menos você desfrutou Tentou. desses 3 anos fazendo. Aí eu fui ó, lá, tinha uma parceria na universidade com Clermont Foot. Aí eu olhei assim, falei, Clermont Foot, o que é isso? Né? Nunca ouvi falar. Cliquei. Clube da segunda divisão francesa. Ok? Segunda divisão francesa, né? Entrei lá, primeiro lugar da Tá Ligue ali. 2, a Série B. Aí eu entrei e falei, cara, que lindo seria se eu fosse aceito para a universidade, se eu conseguisse, se esse time conseguisse subir para a primeira divisão, um monte de si, né? Se eu conseguisse fazer um bom trabalho na universidade para eu conquistar a vaga de estágio, e no caso eu estaria fazendo estágio num clube da primeira divisão francesa, Sim, né? E com muito sofrimento, muito suor, muito estresse, mas as coisas foram acontecendo. Tipo, passou um tempo, eu fui rejeitado de outras universidades, mas fui aceito nessa, que era a que eu queria. Cheguei lá, a adaptação, o frio, as diferenças culturais, um monte de desafio. E às vezes a gente sente vontade de correr e voltar para casa. Mas aí aos poucos se abriu uma porta, a minha relação com o professor da aula de futebol em si não era muito boa. Não sei se era uma diferença de caráter ou por algum motivo foi legal. eu não tinha. Essa porta não se abriu por via do professor de futebol. Mas tinha uma aula de preparação física e o professor de preparação física abriu essa porta para mim. Aí eu entrei no sub-19 do Clermont Foot, acredito que foi temporada 2022-23. Fiz um ano lá, fazendo trabalho de assistente técnico e preparador físico, né? Um para o meu curso universitário principal e o outro porque sim, sabe, de preparação física. Porque sim, porque eu vi como uma excelente oportunidade de aprender. E aos poucos foi esse lado que foi crescendo, né? Foi aí que foram crescendo as oportunidades, ou até mesmo às vezes o fato de eu ser uma pessoa muito sistemática, chato, sabe? Sim, Com detalhes, acabou me favorecendo mais para preparação física, que é uma coisa mais objetiva, mais científica, do que para o lado de assistente de treinador. futebol, que é uma coisa mais difícil de você objetificar. Enfim, fiquei lá 2 anos. No primeiro ano a gente foi vice-campeão como se fosse a Copa São Paulo de lá, Sim, chama Coupe Gambardella, que é o torneio maior Copa. sub-18. Maior Copa Sub-18 da França. Aí, pô, velho, foi um sonho, assim, foi uma experiência muito linda. O treinador, uma pessoa, sabe, nota 10 como ser humano, muito, como treinador, né? Então, eu sempre tenho sido muito abençoado Confiar as pessoas certas. de ter pessoas muito boas no meu caminho com quem eu posso aprender. Aí a gente chegou, né, na final, jogamos no Stade de France, a gente perdeu de 3-2 para o Mônaco, se eu não me engano. É, Daí fiquei lá mais um ano. O segundo ano não foi tão bom. Acho que por um lado a dinâmica era outra, o treinador era outro, as expectativas que tinham para mim eram outras, não de fazer mais, mas de fazer um pouco menos, né? Era uma pessoa que falou, meio que não dá muito palpite sobre o lado do futebol, fica só na Parte preparação física. física, né? Então chegou um momento onde eu acho que naturalmente eu precisava de uma mudança para eu crescer. Aí eu comecei a fazer um mestrado. Bom, e nisso eu estudei. Aí em Clermont eu fiz o STAPS, Ciência e Técnica da Atividade Física e Esportiva,
e fiz uma especialização em preparação física. Até para eu poder ficar lá mais um Período. ano, para fazer o segundo ano de estágio no Clermont Foot, para aprender mais, para realmente solidificar os conhecimentos, né? Terminou isso e eu comecei a fazer um mestrado de preparação física em futebol, do FSI, Football Science Institute. E eles têm parceria e fazem parcerias para fazer estágios. Então, mais ou menos um ano antes de eu terminar em Clermont, eu escrevi para um cara, né, mais uma dessas pessoas que eu tenho tido muita sorte de conhecer. O nome dele é Miguel Alonso. Foi diretor de alta performance do Olympique de Marselha. Aí o cara postava, sabe, igual você posta assim, você tem Sei. né, a galera que faz podcast e tal. Aí ele postava umas coisas, aí eu falei, velho, vou mandar uma mensagem para esse cara. Tipo assim, nunca que ele vai me responder. Mas vou mandar uma mensagem, né? Mandei assim, pô, oi, Miguel. Meu nome é Alonso, estou aqui no Claremont Foods. Eu adoraria a oportunidade de chegar, visitar, aprender sobre sua metodologia, né? Nunca que esse cara vai me responder, né? Aí se passou dois, Respondeu. três dias. Claro, Alonso, você, você é bem-vindo. Quando você está pensando em vir, pá, 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 conversa para lá, conversa para cá. Aí de 2 semanas passou para talvez você passar alguns dias, para eu posso te ver na terça ou na quarta. Eu falei, velho, é uma oportunidade de ouro, é uma pessoa assim, referência na formação, né? No futebol de base. É uma pessoa que eu gostei muito, velho, dos podcasts, o jeito de pensar, as coisas que ele falava, de uma forma honesta, simples, direta, sabe? Sem muito, o povo fala, vender fumaça. Sem muito. E aí eu peguei um ônibus e fui para Marsella. Acho que é 8 horas de ônibus. E fiquei 2 dias. Falei, se ele falar terça, então eu encontro com ele na terça e na quarta eu vou pra praia. E aí ele foi a vez, ele falou, eu posso te ver amanhã às 10 horas. Aí eu cheguei, deixei as coisas no hotel, fui para os Calanques, pra praia. Passei o dia lá, sabe? No outro dia eu acordei e fui a pé do hotel para lá. A gente conversou, ele falou, eu posso conversar mais ou menos umas 2 horas. Tá, o tempo passando, conversando, né? Você vê que eu converso pouco. E o cara bem aberto para Sim. te Tipo, ó, auxiliar ali. chegou, entra, senta, né? Olha aqui e tal. Mostrava tipo as apresentações que ele faz pro FSI, que ele faz para nos congressos que as universidades chamam. Foi quase como uma aula Que ele fez privada para mesmo. ti. É. Aí sentando, conversando e tal, né? E eu curioso, fazendo umas muito dialogando assim, né? Aí a gente foi almoçar, ou ele ia almoçar. Ele falou, estamos uma reunião. Eu falei, como é que você veio para cá? Eu falei, a pé. Não, mas como é que você veio para Marsella? Eu falei, de ônibus. Aí ele parou assim e ele falou: Você veio aqui só para conversar comigo? Foi. Falei, ok. Eu não preciso ir para essa reunião. A gente pode conversar mais 1 hora. Caraca. E aí a gente ficou conversando, 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 conversando. No final eu falei: Ó, eu vou terminar daqui um ano e eu estou pensando em fazer um mestrado. Eu ouvi falar sobre o da UCAM, Universidade Católica de Múrcia, que é muito bom, e o do FSI. Daí ele falou, ó, tá muito completo, muito bom, o FSI, a desvantagem aqui é online, mas a vantagem são, né, tem os estágios e você tem as maiores referências do mundo inteiro. Beleza, eu falei, olha, eu já fiz esse compromisso de, eu já fiz esse compromisso de passar mais um ano com o Clermont Foot, mas daqui um ano, se eu optar pelo mestrado do FSI, né? Se você ainda estiver aqui e se existir a oportunidade, eu adoraria vir para cá fazer o estágio. Ele falou, por que não? Vamos ver. Aí foi mais ou menos isso. Passou um ano, aconteceram algumas coisas na minha vida também. A minha avó faleceu, aí eu fui ficar com minha mãe uns meses. Aí, nesse tempo, eu entrei em contato com ele: vai, não vai? O clube cancelou a parceria, depois voltou, tal, e do nada ele falou, ó, surgiu a vaga de novo. Aí a universidade colocou barreira. Tipo, ó, você tem que passar pelo menos tantos módulos antes de você fazer o estágio. Aí eu conversei com ele, ele falou, para mim não é um obstáculo.
Aí fala assim, tudo bem por ele, tudo bom por ele, tá, 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 fui pro Olympique de Marselha. Cheguei lá, passei, era para eu passar um ano. Cara, o ambiente lá, as pessoas, uma coisa que eu, Nem uma coisa muito, imaginava. tipo, não no sentido de infraestrutura, porque no sentido de infraestrutura, eu esperaria muito mais de um clube que já ganhou uma Champions League, né? Um clube top das top 5 ligas, né? Digamos aí nos top 3 da França, né? Historicamente o maior clube do país, tirando essa história recente do PSG, né? Mas no sentido humano das pessoas que estavam lá, velho. Pessoas O boas. Miguel Alonso, o Marco Otero, que era não sei se o Valência, acho que eles estavam no Valência antes, chegaram lá, eles conseguiram reunir um grupo de gente muito foda, velho. Tipo assim, tanto profissionalmente quanto no lado humano. Então foram 6 meses muito bons, velho. Aprendi muito lá. E no contrato de estágio sempre é tipo assim, você tem que fazer 15 horas semanais. Eu falei, velho, eu vim aqui para isso? Eu vou fazer 15 horas? Eu tô aqui todo dia, velho. Das 8 da manhã até a tarde, quando termina o último treino, depois conversa, depois você tem treino da categoria de base no outro CT, é ir para outro CT, passar mais 3 4 horas, porque é Queria assim que a aprender, gente né? aprende. É verdade. Era para eu passar um ano, só que o meu visto na França, ele vencia depois de 6 meses. Inclusive, isso foi um empecilho. Quando eu cheguei, a diretora falou assim: e você tem, tipo assim, seu passaporte. Aí eu entreguei o passaporte brasileiro. E ela falou: você tem outra cidadania? Eu falei: eu tenho eu tenho, dos Estados Unidos. Ok. Mas você não é espanhol? Eu falei, não. Mas eu achei que você era espanhol. E, e eu com isso, né? Tipo, ok. Ah, não, mas isso muda tudo. Porque como eu não sou cidadão europeu, precisa do visto. Não pode simplesmente, igual o outro cara também, chama o outro cara, chama Miguel Alonso. Eu chamo Alonso. Aí eu converso com ele em espanhol. Aí ela falou, esse cara deve ser da Espanha também. Sim. Aí, tipo assim, talvez não vai rolar. E ele, tipo, olha, Alonso, nessa parte eu realmente não posso intervir. Aí, pô, conversando, conversando, e eu lá, né, pô, Deus me ajuda, por favor, a ter essa oportunidade, sabe? Eu tô tão perto, não deixa eu morrer na praia. Já vim pra cá, já mudei todas as minhas coisas, já vim pra Marselha. Os perrengues que a gente passa, velho. A casa que eu fiquei, nossa senhora. É, aí falaram, olha, eu falava, faz um contrato então de 6 meses, eu renovo o visto por conta própria, como eu já tinha feito antes, por via como estudante, e depois faz outro contrato de 6 meses. Aí chegou no final dos 6 meses, estava apertando assim, e o governo francês não me respondia. Estavam me enrolando, né? Aí, finalmente, com o advogado, a gente meio que pressionou uma resposta. Aí eles não falam não, eles não falam visto negado. Ou eles não te respondem, ou eles falam documentação insuficiente. Então eles me pediram, tipo, histórico de notas e diploma. Aí eu enviei, eles falaram, documento incompleto. Aplique de novo. Isso queria dizer o quê? Se aplica, você tem que esperar 4, 6 meses para uma eventual resposta, caso ela venha. Então, visto negado. E ao mesmo tempo eu cheguei, conversei com ele, e ele, né, o Miguel Alonso, ele falou assim: olha, eu, por mim, tipo assim, você fica aqui, você fica com a gente, mas não pode, por lei não pode. Ainda mais que eles estão passando por um momento lá tenso, né? Diretoria com os diretoria dos profissionais, não podia dar brecha. E, e ele falou: para você, eu estava ganhando alguma coisa como estagiário, né? Mas não Sim. estava ganhando um bom salário. Sabe? Quase uma ajuda de custos, né? Poxa. Cobria mais ou menos o custo do apartamento. Mas eu tava pagando, quase pagando lá, minha comida, minha vida, o resto, para eu estar lá e aprendendo, né? Aí ele falou, tipo, pô, você é uma pessoa tal e tal, sabe? Eu fico até me sentindo meio mal do tanto que você trabalha aqui e que a gente
não te dá aquilo que você Suporte que talvez estaria precisa. recebendo em outro lugar pelo trabalho que você está fazendo. Ele falou, para você, tipo assim, não te interessaria sair, trabalhar, ir para outro lugar? Porque o que você aprendeu com a gente, você já aprendeu, cara. Você já passou aqui né, esse tempo com a gente. Você não vai aprender muito mais. E eu falei, pô, para mim o ideal seria passar o ano, né? Mas, aí ele falou, ó, acabei de receber aqui, estão procurando um preparador físico para Estônia. Né? Eu, tipo assim, Estônia, Sabia nada da Estônia. nada. Sabia que era do lado da Látvia, da Letônia, Lituânia, sabe? Sim. Tipo, você tem lá Guiana, Suriname, na América do Sul, Aham. lá pro lado da Sim. Venezuela, você fala, velho, eu sei que é nesse setor Aquele aí, são lado. três Aham. países pequenos, mas eu não sei muito sobre o país. Aí ele falou, top 4 ficou em quarto lugar, né? Pior colocação histórica, acredito, né? Nesses últimos anos. Tem uma oferta de um clube de lá, ficou, né, em quarto lugar. É, acho que pagaria ao torno de tanto, né? E para quem é estagiário, qualquer coisa é Valorzinho já tá bolsa. bom, né? Aí, acho que paga ao torno de tanto, seria para ir agora em. Tipo, eles estão procurando para agora. Tipo assim, dezembro. Te interessa? Eu falei, cara, na pior das hipóteses, é um excelente plano B, sabe? Se não der, se eu não conseguir continuar aqui no, em Certo. Marselha, e lá rolava, excelente. Tipo, nada ruim vai vir disso. Aí eu comecei a conversar com eles e parecia bem interessante. Tanto financeiramente, né? Poder viver realmente do Sim. futebol e até guardar uma graninha todo mês, quanto o projeto em si, cara. Tipo assim, você fala, olha, a gente tem muitos jogadores novos. Eu entrei no SofaScore, média de idade era tipo assim, 21 anos e meio. Porque tem tipo assim, hoje a gente tem três ou quatro jogadores mais experientes, tipo 33, 35 e 36 anos. E o Restante. resto, cara, é 17, é 19, 18 anos, 21, 22. Aí eu falei, eu já trabalhei muito com categoria de base. Tanto com, desde, né, todo o percurso, né, desde criança, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-19. Então, é quase um time sub-19, com alguns jogadores experientes, né? E aí eles falaram falaram sobre o projeto, né, sobre as intenções, o jeito de trabalhar. Conversei com o diretor, conversei com o treinador. O treinador também é uma pessoa muito humilde, uma coisa que às vezes você sente energia com as pessoas, Sim. sabe? E foi um encaixe muito bom. Então, finalmente eu vim para cá, Marcelo, eu fui pro Brasil resolver um negócio de passaporte, documentação, e tal. Fui para fui para El Salvador, passar o Natal com minha mãe. Minha mãe é de El Salvador, na América Central. E pá, parti para Marselha pegar minhas coisas, despedir dos amigos, é, e peguei um avião para cá. Cheguei aqui 31 de dezembro, Friaca. 5 da tarde, menos 10 graus. O povo fala, mas está um inverno. Quando está muito frio, o povo não fica na rua, mas agora, como está quente, quente menos 10 porque aqui chega menos 18, menos 20. Então, inverno ligeiro para eles. Aí cheguei, o treinador me buscou no aeroporto, me deixou no hotel, falou boa noite, né? Boa sorte. Aí, por sorte, eu tinha conhecido o amigo do amigo lá de BH, lá de Belo Horizonte. Um cara conhecia uma pessoa daqui. Aí esse cara me recebeu, falou, ó, se você quiser colar com a gente pro ano novo, vamos estar em tal lugar. Tipo um barzinho. Eu cheguei lá, tomei uma cerveja com eles, com ele e uma amiga dele, e depois a gente foi ver o show de luzes, né? Então eu cheguei literalmente pro ano novo, sabe? Começar uma nova vida aqui. É isso. Aí
começou minha história aqui no FC Flora. Muito bacana, Alonso. Tu falou sobre a tua formação ali, tu tem formação em psicologia e ciência do esporte, né? Como essa formação influencia no teu trabalho hoje como preparador físico? Olha, a formação de psicologia ou As a de ciência do duas. esporte? Isso. Ok. Eu acho que elas se complementam, porque tem um psicólogo chama Pep Mari, um psicólogo espanhol, que ele tem uma frase que eu gosto muito, que diz: nem tudo é psicologia, mas a psicologia está em tudo. Então, eu acho que a ciência do esporte, né? Ela te permite entender as coisas objetivas, né? Seja para tempos de recuperação, seja fisiologia, seja o que que você vai treinar, como, quando, né? Mas são coisas assim, tácitas, sabe? Coisas assim, é fixa. É isso, tá aí, tá esse estudo, comprova, pá, né? E apesar da psicologia também ser uma ciência, é uma ciência humana. Então, eu acho que o fato de ter estudado psicologia permite entender mais o ser humano, sabe? Às vezes você chegar e encarar uma situação com empatia, às vezes você, você não se focar tanto no, né? Ah, tal, mas a repetição tem que ser tantas repetições, tal porcentagem da repetição máxima. E você fala, ué, e se o cara estiver cansado hoje? E se o cara terminou com a namorada? E se Tem ele um dia dormiu legal. mal? Sabe? Ele tá precisando de outra coisa, sabe? Nada substitui o olho no olho, sabe? A relação que você tem com as pessoas. E nada, eu acho que o que eles chamam de, o que? Soft skills, né? Habilidades humanas. É, fala mais alto, cara. Então, eu acho que são duas coisas que se complementam, porque se eu for, digamos que que eu fosse uma ótima pessoa, entendo os outros, sou simpático e sou incompetente no meu trabalho. Não vai. Ah, pô, o cara é gente fina, pá, a gente gosta dele, adora conversar com ele, mas os jogadores estão ficando mais fracos, Sim. estão se lesionando mais. Não dá, cara. Agora, se você é um fenômeno E não sabe na lidar com a preparação pedra? física. Não, se for o oposto. Você é um fenômeno na ciência, né, no treinamento esportivo. Só que as pessoas não confiam em você, não gostam de estar perto de você. Você é rígido demais. A pessoa tá lá, sei lá, até um jogador que trabalha pra caralho, né? Um jogador que trabalha pra caramba, não sei se o podcast é PG, né? E um dia ele não tá trabalhando tão bem. Sim. Você chega e você é sargentão. Pô, tal, tem que fazer tanto, tal. Às vezes você chega com, abrange de outra forma. Você fala, o cara sempre dá o máximo. E hoje ele tá segurando a onda. O que que tá aí? É algo Chega, errado. conversa. E então é a mesma coisa isso aí no cabeleireiro, velho. Você vai, você conversa, você se diverte bem. Você tem outro cabeleireiro que o cara corta o cabelo melhor ainda. Só que você vai conversar, o cara fala, "Psst, cala a boca, eu tô concentrando aqui." Se você não se sente à vontade, Você não você não vai vai voltar, cara. Então, eu acho que são duas áreas que se se complementam. complementa, é verdade. E no nível de exigência física do futebol estoniano, né? Ele te surpreendeu? Ainda mais por você não conhecer a liga, não sabia de nada. Quando você chegou, te surpreendeu alguma coisa da parte física? É, eu vim da França recentemente, né? E a França, eles têm um enfoque muito grande na Grande? parte, tipo assim, muito teste, muitas referências. Ah, não, o jogador tem que ter tal velocidade no 30-15 intermitente. E às vezes o jogador é muito talentoso e eles até deixam de lado um pouquinho, não olham com os mesmos olhos, porque fisicamente ele não se destaca tanto.
né? E eles se importam muito com tamanho, com força, com velocidade. Então, ao chegar aqui, foi um contraste muito grande, porque aqui o foco não tinha muito foco na parte física. Sim, Inclusive, foi um dos motivos que o treinador queria um preparador físico de fora. Porque no Flora, onde eu para tô, mudar. hoje tem dois estrangeiros. Eu e um português que é o assistente, que chegou faz 2 meses. Se não, era 500 pessoas no clube, um estrangeiro, né? Então, quando ele pediu que viesse um preparador físico estrangeiro, ele queria uma pessoa que trouxesse uma certa pressão, sabe? Que levantasse, cobrasse é, o que eles chamam de fitness, né? Sei lá, forma, aptidão. Inclusive, quando a gente falou da pré-temporada, eu sou uma pessoa que eu gosto de futebol, eu gosto de fazer tudo com bola, eu gosto de usar jogos, mas ele falou, olha, eu quero uma pré-temporada dura, analítica. Eu quero que eles corram sem bola, mas eu quero que eles sofram, né? Aí eu falei, ok, né? Aí, aí eu cheguei e eu tava procurando valores, referências, coisas objetivas e meio que não tinha. Ou tinha, mas tipo teste isocinético. Faz uma vez na pré-temporada e nunca mais faz. Faz na outra pré-temporada. Porcentagem de gordura. Tem um cara que ele mensurava. Quantas vezes ele mensurava? Uma vez na pré-temporada. O peso de jogadores. Uma vez na pré-temporada. Aí fala, teste de condição física. Uma vez na pré-temporada. Eu falei, porra, velho. Pra que você mensura se você não vai agir? Sabe? Vai Tem que, comparar tem os que dados depois, mensurar. né? Oi? Daí ele não compara os dados, tem um número, mas não trabalha com esse número, né? Você vai comparar um ano depois. É. E depois das Vinda férias, de velho. férias? Aí eu falei assim, velho, a gente tem que começar a mensurar a porcentagem de gordura. E houve muita resistência no começo. Não, mas por quê? Velho, eles são jogadores, são atletas. Não, mas eu acho que eles podem jogar bem. E tipo, pessoas que às vezes não é diretamente a área deles, né? Porque existe a área técnica, Sim. né? Área de performance, digamos, e área mais médica. Então, nessa área mais médica, às vezes uma resistência à mudança. Ah, tá, e se o jogador não gostar? Eu falava, sinto muito se ele não gostar, mas é a profissão dele. É igual você pegar um jogador, chegar bêbado, chegar fumando no treino, você fala, ô meu amigo, sinto muito, mas isso é incompatível com a sua profissão. Então, custou, mas eu conversei e falei, cara, quem que mensura? Ah, eu. Você se incomoda em mensurar uma vez por mês? Não. Então vamos mensurar. Não é toda semana, porque dá trabalho, sabe? Mais uma vez por mês. E aí, falar, ok, qual a porcentagem de gordura do jogador hoje? Né? E conversar com o jogador, e às vezes fazer. Esse ano a gente está implementando um pouquinho de treinos extra, conscientização sobre a dieta. E um mês depois, né? Subiu, desceu, né? Mesma coisa, teste de velocidade, né? 10 metros, 20 metros, mudança de direção, 5, 10, 5, para a direita, para a esquerda. Então, eu fiquei surpreso com o quanto a gente tinha espaço para evoluir. E acho um lado fácil do nosso trabalho é que ele é mensurável. Então, fazia todos os testes, treinava pra caramba, né? Treino na academia, treino no campo e tal, e voltava a fazer os testes três, né? Alguns 3 meses depois, né? Ou 2 meses depois da pré-temporada, né? Afonso, como é que vocês trabalham aí na Estônia o controle de carga e recuperação dos atletas? O controle de carga, a gente tem GPS, né? A gente trabalhava com StatSports e agora tá com o que chama Player Data. Então, isso seria a carga em campo, né? Eu pego os valores máximos de competição e eu procuro que os jogadores cheguem a uma certa porcentagem
de cada métrica durante a semana, né? Então, se o jogador, um volante, num jogo ele tem 100 acelerações e 100 decelerações intensas, né? Acima de tantos metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou falar, ó, durante a semana eu quero que ele chegue aí a 200 a 250% disso, né? Tal dia a gente vai fazer espaços mais reduzidos, né? 4 contra 4, duelos, né? Um contra um, dois contra dois, né? E seja de forma analítica ou, que eu prefiro, jogada, tentar chegar a esses valores durante a semana. Mesma coisa para distância percorrida a diferentes velocidades. A ideia é, na pré-temporada, ir aumentando a carga crônica sem disparar a carga aguda, e durante a temporada mais ou menos manter os níveis para o jogador não manter os níveis para o jogador não fazer de menos, o que, né, vai expor ele a um pico depois, né? Tipo agora, a gente está com de 25 jogadores, acho que tipo 17 estão com seleção. Tipo uns 8 na seleção principal, 5 na seleção sub-21, 3 na seleção sub-19. E do outro lado, se um jogador faz valor X, né, no jogo e durante as semanas, e eu vejo que ele está com um valor muito alto ou que fez muito acima num jogo, então procurar proteger esse jogador quando ele volta, né? Como? Ou limitando o número de repetições de um exercício, né? Tanto em campo quanto mais em campo, a academia é mais estável. Mas retirando ele de uma atividade. Como eu te falei, a gente tem alguns jogadores que têm 36 anos. Então eu tenho que chegar para o treinador e falar: olha, fulano jogou 90 minutos, ele não é mais um garoto. Então eu acho que seria bom ele fazer aí talvez um treino à parte, junto com físico, fazer uma massagem, sair para correr em campo, fazer uma coisa bem leve. E não fazer o que a galera de 19, 20 anos faz no treino após a competição, né? Então, a recuperação. Geralmente a gente tem jogo. Vamos falar que a gente tem um jogo no domingo. Geralmente segunda é folga, terça, né, o mais dois, a gente tem um treino mais leve, né? Procurando evitar acelerações, desacelerações intensas, velocidade alta, né? Mas dando um pouquinho de jogo, controlando a metragem quadrada por jogador, né? Fazendo os cálculos aí, as dimensões, os formatos dos espaços, para que eles tenham aí um dia de folga e um dia menos intenso, né? E já no outro dia ter um treino um pouco mais intenso. Como é que é a E tua tem liberdade? também, Pode continuar. tem também o wellness, né? Tipo, tem um site que eles preenchem todo dia estado de forma. Então, qualidade de sono, dores, né? Dores no quádriceps, posterior da coxa, adutores, panturrilha. Então, é meio que enxergar os valores objetivos de jogo e de campo e os valores subjetivos, né? Que o Sim. jogador coloca, percepção de esforço, né? Então, faz às vezes uma, como é que Comparação, fala? né? Se tá batendo ou não. Comparação entre isso, entre o RPE também, né? O percepção de esforço e a quantidade de trabalho que ele fez no treino. Acho que é distância HMLD, High Metabolic Load Distance. Distância e carga de alto custo metabólico. Aí se o jogador, um fez 500, o outro também fez 500, só que um colocou RP 10 e outro colocou 3, você fala, Tá fizeram muito fora. mais ou menos a mesma coisa, mas um ainda está sentindo. Então o controle de carga é feito dessa maneira. E, Alonso, como é que é a abertura do treinador estoniano, né? Caso tu precise tirar um atleta do treino, e até como tu falou anteriormente,
sobre trabalho com bola, né? Tem muito treinador que é contra preparador físico trabalhar com bola, né? Tu teve essa dificuldade também, não? Tem um pouco essa resistência às vezes. No caso de tirar um jogador, o treinador ele quer contar com o Sim, jogador com o tempo todos. todo, sabe? Às vezes, fulano tá meio, ó, ele precisa descansar. Não, mas eu preciso aqui que seja um 4 contra 4, sabe? Ah, não, mas aí não, porque eu preciso de um número par. E se ele sair é número ímpar. Então, os treinadores geralmente eles querem ou tem um jogo no final de semana e o jogador ele tá com dores. Então, ele vai jogar. Querendo ou não, ele vai jogar. Tipo assim, a decisão não é minha. Eu coloco a minha recomendação e a minha avaliação de risco. E o que eu tento fazer, bom, a decisão no final é entre o treinador e o jogador. Porque ó, eu tô com uma dor aqui, mas você quer jogar, você vai jogar? Vou. Você tá pronto para jogar? Tô. Treinador, ciente da condição dele e que ele tá com um risco mais elevado de ter uma lesão, você quer tomar esse risco? Se o treinador e o jogador querem tomar o risco, ok. Mas é um risco calculado e é uma decisão consciente. Então, o caminho é tentar encontrar soluções que funcionem para todo mundo. Tipo, ok, ele vai jogar, mas ó, ele tá meio sobrecarregado. Dá para ele jogar menos, seja no treino, seja no jogo? Talvez a gente poderia colocar ele no segundo tempo, ok? Porque se ele entrar no primeiro tempo, você sabe, e eu sei, que se o jogo tiver disputado, ele não vai sair. A gente pode combinar 45, ele vai jogar 90. Então, ok, realmente. Então, vamos colocar ele no segundo tempo para dar uma injeção de energia no time, e assim eu sei que ele vai jogar no máximo 50 minutos, né? Os 45 mais o acréscimo. No treino, fulano tem que jogar, ok. Tem como ele fazer, ele alternar com outro jogador? Tem como ele ser coringa, sabe, o neutro? Assim, ele só ataca, tá sempre tocando a bola, mas não tá naquela correria para recuperar a bola. Então, encontrar soluções em conjunto. E o que você perguntou sobre o trabalho com bola, acho que é aceito se ele é bastante, se ele é muito longe da realidade do jogo. Aí não tem problema. Né? Então eu faço aí técnica de corrida, eu faço um aquecimento geral e às vezes eu coloco bola. Só que era mais uma ferramenta sempre para preparar para a seguinte atividade. Então ele não pode ter teor tático e até as correções, as minhas correções, especialmente porque eu trabalhava muito com jogadores mais novos, são coisas técnicas, junto com o futebol. A qualidade do passe, que a bola vá no chão, que ela vá para o pé de ataque, que o passe seja forte, a mudança, a orientação corporal. Então, são coisas que aí o treinador, os assistentes não sentem que eu estou entrando na área deles, Entendi. E tá corrigindo mas, um gesto técnico deles, né? mas que são importantes. Sim, que às vezes E, o trabalho deles é ruim pra eles corrigir, né? Às vezes é mais fácil tu já fazer na parte do teu aquecimento ali. e se eu convidar eles para o processo também, eu falo, olha, vem aqui, dá uma ajuda, vamos fazer o passe, vamos cobrar essas coisas. E são coisas que às vezes eu enxergava que talvez eles não estavam cobrando. Ou porque eles aceitam as limitações dos jogadores, falam, já está no profissional, ou porque às vezes eles enxergam o futebol de outra maneira. Então é discutir e fazer em conjunto. E depois, a minha participação é mais na escolha de tarefas. Ó, e se a gente fizer tal coisa, o que que você quer fazer? Ah, eu quero trabalhar tal tático. Então, né, ó, vamos fazer tal coisa. Não, quem sou eu? Eu falo, olha, lá em tal lugar, a gente às vezes fazia um exercício que eu acho que atende tanto às necessidades físicas, os valores que a gente quer chegar, quanto a esse objetivo tático que você quer trabalhar. Então, e se a gente fizesse tal coisa? Mas a escolha está sempre na mão do treinador. Sim. O meu trabalho é sugerir, dar informação e apontar o caminho que eu acho ser o Seria o melhor. ideal. Se o treinador discorda, o meu trabalho é adaptar, Sim. sabe? Eu acho que a gente fez, aí tem essas brigas.
Tipo, pô, Sim, tal, mas a muito. gente tem que fazer menos. E tem que ter. Porque senão, qual que é o meu trabalho? Se eu ficar, você vai falar, sim, tudo, ok. Então, eu não estou fazendo o meu trabalho. O meu trabalho é se eu realmente acredito que uma coisa tem que ser diferente, brigar, cobrar, não brigar contra a pessoa, brigar pela ideia, brigar para, se todos temos o mesmo objetivo em comum, que é que a equipe esteja nas melhores condições possíveis para a competição, então a gente tem que lutar. Eu falo, ó, eu quero que esteja bem fisicamente aqui. Ele falou, mas eu quero que esteja bem taticamente aqui. Ok, porra, então, mas, ok, o tático, essa parte é muito importante, mas não vamos esquecer isso aqui. Precisa dos dois. Aí eu falo, ok, como que a gente consegue casar os dois? Então vamos fazer, ó, fazer aqui tático, fazer muito tempo, mas no outro dia a gente tem que reduzir. Ok, vamos reduzir, né? E às vezes, né, chega, briga, 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 né? Igual eu falo, dentro da oficina, chega a um acordo, saiu da oficina, tem que estar todo mundo na É, mesma linha, né? Para os jogadores, para todo mundo sentir essa união e que a mensagem é uma. bacana. E voltando ali sobre a tua formação de psicologia, né? O quanto o lado mental influencia no desempenho físico de um jogador, você acredita? Muito, cara. Muito, 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 muito. Sei lá, né? A gente é apegado aos números, né? Não vai falar X%. Sim. Mas tudo é mental, cara. Dor é mental. Tolerância à dor é mental. Tolerância ao erro é mental. E uma coisa que eu fiquei surpreso positivamente é o tanto que os jogadores estão dispostos a trabalhar, sabe? Tipo, uma pré-temporada, a gente pegou aquela maquininha, o beeper, tit, né? 15 segundos, tit, velho, eles meio que resmungavam, terminava o treino de corrida intermitente, caíam no chão, xingavam, mas faziam. Vai na academia, ok, a gente tem que fazer isso, tem que fazer isso, isso. Aí, tipo, às vezes porra, por que que a gente tem que fazer isso? Aí, né, entra também o mental, você fala, olha, poder de convencimento. Chegar falando, a gente trabalha isso dessa e desta forma, porque é importante para isso aqui, isso aqui, isso aqui, que vai te ajudar a render melhor no jogo. E quando você faz os testes, sei lá, teste de velocidade, sei lá, 20 metros, o jogador tava com, sei lá, 3 segundos para percorrer os 20 metros. E agora ele tá com 2,88, você ganhou crédito com ele. Ele acredita em você. Se ele fazia o teste intermitente do 30-15 e ele chegava a 20 quilômetros por hora, morria. E agora ele está 22, ele fala, pô, eu sofro mental, mas é por um bom motivo. E eu estou disposto a sofrer para melhorar. Eu estou disposto a sofrer para eu render mais em campo. Então, o mental é muito, muito importante e é uma coisa que eu admiro muito desse grupo com quem eu trabalho, né? Os moleques trabalham. Já fala, correr e tal. Vão resmungar, mas vão fazer. Alguns vão resmungar. E outros vão chegar e falar: Ó, eu preciso fazer o treino de compensação? Eu falo, não, você não precisa hoje. Mas eu posso fazer, tá? Ok. Ótimo. Hoje você precisa descansar. Porque amanhã vai ser um treino duro. Ok, ok. Mas, tipo, essa vontade. Querer fazer. Não são todos os Sim. jogadores que estão sempre empurrando, mas você sempre tem pelo menos um ou dois no grupo, né? Que empurram, que, sabe, e puxam o grupo com o esforço deles. E nesse grupo eu não tenho dois, talvez eu tenha 10, sabe? Com essa força mental, vontade de melhorar, isso tudo é mental. Mentalidade de crescimento e eles puxam o grupo para cima. Ao ponto que eu não falo estoniano, né? Eu jogo as coisas no Google Translate, eu sei o básico do básico. Mas ao ponto que, pô, os treinadores do outro time
Dizem que a imprensa falava, pô, o Flora tá voando fisicamente, sobra em campo. Aí o diretor falou, não, realmente, sei lá, 50% dos nossos gols são nos últimos 10 minutos do primeiro e do segundo tempo. Aí eles falaram, pô, o trabalho está sendo bem feito. Eu falo, "Ah, que Sim. bom, né? E é graças ao esforço dos jogadores, é graças a esse aspecto mental, deles Vontade deles. quererem dar o máximo. E, Alonso, como é que é a característica de um atleta estoniano, assim? Um atleta mais forte, já de genética deles, como é que é a característica de um atleta estoniano? Ainda mais do clube teu, que eu acredito que é 100% o atleta estoniano, né? O clube não contrata gente de fora. É, só cidadãos estonianos, né? A grande maioria nascidos e crescidos aqui. Eles são grandes, né? São altos em geral. Acho que o jogador mais baixo que a gente tem é, acho que 1,72 m. E é um ou dois, né? Laterais. E o resto, a galera é muito grande, é muito alta. Eles, não sei se falar, são todos fortes. A gente tem um cara, velho, que é tipo o Hulk estoniano. Depois você pesquisa, chama Usta. O seu Usta. clube? Véi, é tipo o Hulk estoniano, velho. Só que ele é. Acho que a mãe dele, não sei se ela é de Gana, tipo assim, algum país da África. O pai é estoniano, então ele tem uma genética diferente. Sim. O cara é igual o Hulk, bicho. É, Liguete. mas depois tem jogadores mais magros, jogadores mais fortes, mais encorpados, né? Então tem bastante variedade. Tem bastante variedade. Então, sobre a característica deles, o que eu posso falar é que são altos. São altos. E o teu clube não tem brasileiro, né? Mas ó, tem muitos brasileiros jogando aí na liga. O que Tem. você acha? Qual é a característica que tu acha que um jogador brasileiro precisa ter para jogar aí no futebol estoniano? Tem que ser um jogador que já está acostumado com o jogo de contato, tem que ser um jogador mais forte. Eu acho que tem que ser um jogador que está acostumado a contato, tem que ser forte, tem que não fugir da disputa física, até porque o futebol aqui é muita trocação. É tipo assim, é um futebol mais direto, assim dizendo. Ligação direta, jogo aéreo, sabe? Alguns passes, depois procurar uma diagonal longa, muita disputa aérea, muita jogada de bola parada, escanteio com bloqueios. Então, esse aspecto físico é muito importante. Então, o jogador brasileiro, ele já é tecnicamente muito superior, né? Na média, assim. Você vê que a gente teve aqui o Guilherme, que está jogando na Bélgica, jogou na Champions League, ele teve aqui no Calio um ano. E é um exemplo, eu acho, do jeito de pensar de muitos treinadores. Tecnicamente, acho que o jogador que mais completou dribles no ano, tipo assim, acho que no mundo, ou estava no top 3, né? Claro que driblar 10 vezes por jogo na Estônia não é a mesma coisa que faz agora na Bélgica, ou na França, na Espanha. Mas, claramente, um jogador taticamente avantajado. Porém, às vezes tiravam ele no segundo tempo, às vezes não colocavam ele. Eu acho, ao meu entender, porque ou a capacidade física ou as características, tipo assim, porque queriam que ele marcasse, que ele corresse, né? Então, tem um foco grande nisso. Então, o jogador brasileiro que quer jogar na Estônia, eu acho que tecnicamente ele não vai sofrer, porque o jogador brasileiro tecnicamente é muito Tecnicamente é forte. assim. Mas talvez ele tenha que se adaptar a um jogo mais direto, menos bola no pé, menos calma, mais pressão, mais disputa física, mais jogo aéreo. Então, esse lado aí, mais choque, que às vezes não é falta, né? Que no Sim. Brasil seria. Posso Acho que fazer a esse, última esse pergunta, Alonso? Para não comer pode. muito teu tempo. Alonso, se um preparador físico brasileiro quer trabalhar na Europa, né? Qual o primeiro passo? O que ele precisa entender antes de ir para a Europa?
Ainda mais você que fez toda a tua carreira nos Estados Unidos, França e agora na Estônia, né? Uma carreira bem consolidada fora. O que que o preparador físico que sonha precisa entender um pouquinho? Na Estônia em específico, Não, na Europa no geral. ok. Eu acho que você precisa estar ciente da sua escolha, que você vai passar por um período de dificuldade, de adaptação. Por quê? Porque vai ser outra língua, vai ser outra cultura, pode ser outro clima. E estar, se preparar, né? Você perguntou sobre o mental Sim. mais cedo. Se preparar mentalmente para encarar a adversidade. Você tem que falar, eu quero mesmo isso? Eu quero enfrentar esses problemas? Porque é o meu sonho? Né? Para você não ser pego por surpresa, né? A língua, a comida, a adaptação. Então, isso é o principal, para você chegar e realmente falar, ó, tá difícil, mas eu sabia que ia ser difícil. E eu vim mesmo sabendo que ia ser difícil. Eu quero enfrentar essa dificuldade para vencer. E o principal, acho que diria, é contexto. Se adaptar ao contexto onde você está. Se focar, né, em perceber o seu entorno. Se o treinador, se todo mundo tem uma cultura de trabalho analítico e você quer trabalhar tudo com bola, ok, talvez um dia você possa trabalhar tudo com bola. Você tem que chegar e ver sua realidade e falar como eu posso me encaixar aqui e talvez começar a. Será que a gente pode encontrar um meio termo? Não pode? Ok, qual que é o meu trabalho? Como que eu posso fazer o melhor trabalho possível dentro da realidade que eu estou? O... A gente tem um preparador físico que ele fala assim: se você descobre o chimarrão, você chega na Argentina, todo mundo, né, toma o mate. E de repente sai um estudo que fala que o mate é prejudicial para a saúde, que ele vai atrapalhar seu rendimento. Se você chegar e você proibir o mate, dá 2 dias você está na rua. Então, você tem que chegar, enxergar, se adaptar à cultura e saber que você é um convidado, que você está na casa dos caras. Se você está num contexto completamente internacional, então vocês vão co-criar uma cultura. Mas provavelmente já vai chegar inserido em uma cultura que já existe, seja ela internacional, seja ela puramente estoniana, ou de qualquer país. Então, você chega na casa de uma pessoa, se você usa sapato dentro da sua casa, mas a pessoa não usa dentro da casa dela, você tem que se adaptar. Então, acho que é a resiliência mental e a capacidade de se adaptar ao contexto onde você está. Seriam as duas coisas principais. Que bacana, Alonso. E só para finalizar agora, Alonso, tem algum perrengue que tu já passou nesse teu período aí que tu pode contar para nós, não? Na Estônia? Pode ser na Estônia. Beleza, cara. Mas se não tiver na Estônia, foi algum engraçado em outro país, não tem problema nenhum. Não, vou falar da Estônia. Aqui no. Um recente, uma coisa leve. No inverno aqui é muita neve, né, velho? E enquanto a temperatura tá abaixo de 0 graus, ou tipo, -3 tal, se não tiver sol, fica só neve, aquele negócio lindo. Agora, teve um dia que a temperatura durante o dia subiu para tipo 4 ou 5 graus, mó solzão. Aí a neve começou toda a derreter. Baixou o sol, desceu para -3, -4 de novo. Então, tudo aquilo, velho, virou gelo. Gelo, 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 gelo. E, e um ventão, né? Então eu tive que caminhar para casa, tipo assim, passinhos de neném, sabe? Um pezinho na frente do outro, passinhos de 3 centímetros, porque senão escorregava para lá, escorregava Caía. para cá. Cheguei a cair na neve, cair
na neve meio lama, assim, sujada com terra, velho. E, inclusive, tem um outro treinador, chegou tarde no outro dia que estava assim, ele falou, desculpa, eu vou chegar tarde porque eu tô patinando no gelo, né? Então, esse é o perrengue mais leve, mais recente que eu lembro. Sei. Alonso, eu quero te agradecer aí por aceitar o convite, falar um pouquinho da tua carreira, um pouquinho da tua experiência, um pouquinho do futebol estoniano. Dizer que estou aqui, eu virei teu fã aí, história muito legal, né? Alguém que construiu toda a carreira aí para dentro de estádio fora, que a gente sabe que não é fácil, né? Entrar no futebol profissional, entrar num clube da dimensão do Olímpico Marseille, eu acredito que não é tão fácil assim como a gente imagina, né? E através da tua persistência, como tu falou, de contatos de pessoas certas, tu teve essa experiência, que eu acredito que tenha sido uma experiência de ouro para quem quer viver a preparação física, né? Ter contato com essas pessoas de clubes gigantescos. Dizer que eu tô aqui na torcida por você. Vou tentar acompanhar o máximo que eu puder aí o Flora, o Campeonato Estoniano. E no que eu puder ir, se eu puder te ajudar em alguma coisa, também estou aqui à disposição para te ajudar. E quem sabe mais para frente aí a gente faz uma nova resenha e te agradecer de coração mesmo por aceitar esse convite meu aí. Rafael, eu que agradeço a oportunidade de conversar com você, de compartilhar um pouco da realidade daqui, trocar ideia. Acho que essas trocas são sempre boas. E sempre aí, caso você queira conversar, né? É isso.